alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou o Antônio Henrique, sou o seu professor de Geografia e sejam bem-vindos a mais um Se Liga na Educação. Na aula de hoje vamos falar sobre as comunidades quilombolas e comunidades indígenas do Brasil, duas comunidades bem tradicionais que existem no território nacional. Esse conteúdo você vai estar encontrando na semana 2 do seu volume 5 do PET. Qual que é o objetivo da aula de hoje? O objetivo é conhecer a localização, cultura e os costumes da população indígena e quilombola de Minas Gerais e do Brasil. É importante sempre lembrar que a população brasileira, ou o povo brasileiro, ele é formado pela miscigenação de diferentes grupos. Desses grupos, a base é considerada os europeus, os africanos e os indígenas. Por isso que a população brasileira é chamada de população miscigenada. O que é super importante, pois valoriza a cultura, valoriza os valores e os conhecimentos da população. Vamos começar pelo grupo que sempre esteve aqui no nosso território, o primeiro grupo, que são os povos indígenas. Tá? Os povos indígenas, de acordo com o censo de 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no ano de 2010 viviam 896.917 pessoas que se declararam como indígenas. Desse total, 57,7% vivem em terras indígenas oficialmente reconhecidas. Ou seja, mais da metade das pessoas que se declararam indígenas viviam em territórios, em áreas ideais para a sua manifestação cultural. O IBGE também contabilizou 305 diferentes etnias indígenas do Brasil. Esses dados são super interessantes, por quê? Porque existe uma falsa impressão que temos apenas um grupo indígena em todo o território brasileiro. E depois de 2010 foi provado que existe uma diversidade, existem vários, o que deixa ainda muito mais rica a contribuição dos povos indígenas para nós. O censo também identificou 274 línguas indígenas no Brasil e atualmente cerca de 55% dos indígenas vivem na Amazônia Legal, localizado na região norte do Brasil. Para a gente recordar um pouquinho, a Amazônia Legal é toda a parte da Amazônia que está localizada dentro do território brasileiro. É bom sempre lembrar que a Amazônia ela está em outros países que são vizinhos do Brasil, mas nós consideramos apenas como legal aquela que pertence a nós. Vamos falar um pouquinho desse mapa, porque ele vai mostrar como que a população indígena está distribuída aqui no território nacional. Tá? Então vamos começar com o grupo que tem menos, em termos de menor quantidade de indígenas por estado. Então os estados de amarelo, por exemplo, o estado de Goiás, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe e Espírito Santo, são os estados que possuem a menor quantidade de indígenas, entre 2.000 a 10.000 moradores. Os da cor laranja, por exemplo, o estado de Tocantins, o Ceará, Paraíba e Rio de Janeiro, são aqueles que apresentam entre 10.000 a 20.000 em termos de quantidade de indígenas. O da cor rosa são aqueles que apresentam entre 20.000 e 40.000. É bom lembrar que temos Minas Gerais como destaque. Perceba que o nosso estado está nesse grupo, entre os que apresentam 20.000 e 40.000 indígenas. Na cor azul são os estados que apresentam mais de 40.000 até 80.000. E na cor verde nós temos o estado do Amazonas, que é o estado que apresenta a maior quantidade de indígenas dentro das unidades da federação. Bom, estima-se que no século XVI havia cerca de 2 a 4 milhões de povos indígenas no Brasil. Ou seja, quando os portugueses chegaram ao território brasileiro, essa população indígena estava bem distribuída no nosso território. Tá? E, porém, ao longo do tempo, ocorreu a diminuição da quantidade de indígenas no país. Essa diminuição é chamada de despovoamento. Mas o que seria, então, esse despovoamento? Então, o despovoamento seria a diminuição da população indígena dentro do nosso território. Tá? E essa diminuição aconteceu como? A partir
do contato entre os portugueses com indígenas. Muitas vezes esse contato acabou trazendo, né, alguns tipos de doenças. E essas doenças, como os indígenas não estavam preparados, não tinham proteção, anticorpos para isso, acabaram falecendo. Um outro dado importante também é que muitos grupos indígenas entraram em combate, conflitos com os portugueses, o que também levou à diminuição desses povos. Bom, com o passar do tempo, os indígenas eles foram meio que empurrados, vamos dizer assim, para as outras áreas do território brasileiro. E com o passar do tempo, além de viverem naqueles locais, eles começaram a ter uma harmonia, né, conviver, produzir. Dentro desse contexto, então, nós podemos dizer que existem as terras indígenas. Então, terras indígenas são terras legalmente destinadas à posse permanente das comunidades que a ocupam. Tá? Então, toda vez que você ouvir falar sobre terras indígenas, nós estamos falando de uma terra legalizada por o povo indígena, pela comunidade indígena que vive ali. A FUNAI, Fundação Nacional do Índio, é responsável pela demarcação das terras e políticas de desenvolvimento sustentável para os índios. Isso por quê? Porque é importante que haja manutenção, controle, ajuda e compreensão do que acontece dentro dessas terras. As terras indígenas, elas podem ser divididas em modalidades. A primeira seria terras indígenas tradicionalmente ocupadas, ou seja, aquela terra que é ocupada pelos índios há mais de um século, por muitos e muitos anos. As reservas indígenas são aquelas reservas que o governo destinou para que os indígenas vivessem nela. As terras dominiais são terras que os índios compraram. E as terras interditadas que estão em avaliação do governo para ser utilizada ou não pelas comunidades indígenas. Como que é a distribuição de terras indígenas, então, pelo Brasil? No Brasil, cada região brasileira, cada macro-região, possui uma quantidade de terras indígenas distribuída. A região que mais se destaca é a região que está de verde, que é a região norte, com 54% das terras indígenas. Em seguida, nós temos a região centro-oeste, com 19%. Logo depois, nós temos a região nordeste, com 11%, a região sul, com 10%, e a menor região, em termos de quantidade, é a região sudeste, apenas com 6% de distribuição de terras indígenas dentro da macro-região. Bom, de acordo com a FUNAI, existem 488 terras regularizadas, o que representa 12,2% do território nacional. Em Minas Gerais, encontra-se 13 grupos indígenas, no caso, 13 etnias. Bom, os indígenas representam uma boa parcela da nossa herança cultural. Tá? Muitas vezes nós estamos falando, alimentando, né, agindo, e nós nem percebemos que isso vem de uma herança, no caso a herança indígena. Vamos a alguns exemplos aqui dessa herança cultural. No caso da alimentação, temos o milho, a mandioca, a batata doce, o palmito e as frutas, uma herança que vem dos índios. O meio de transporte, a canoa e a jangada. Nós que vivemos aqui na região sudeste não utilizamos bastante, às vezes nem utilizamos, né, esse meio de transporte, mas a região norte ela é conhecida por utilizar a canoa e a jangada. O vocabulário, o pipoca, gambá e taoca, alimentos que, no caso da pipoca, é muito famoso entre nós jovens, né? Decoração, utilizamos também argila como decoração, aqueles vasos que ficam na nossa casa, utensílios de madeira para pendurar na parede, eu também estou usando dentro do nosso cotidiano. E também não podemos esquecer da herança cultural no aspecto da dança, da pintura corporal e as lendas. Existem alguns estudos que analisaram que algumas das nossas tatuagens são originadas desse contato que vieram com os índios. E também não podemos esquecer de algumas lendas folclóricas, como o caipora, boitatá, né, entre outros. Agora vamos falar de um outro grupo, o grupo da comunidade quilombola, que também é de super importância para a construção da sociedade brasileira. Bom, comunidades quilombolas são grupos com identidade cultural própria e se formaram por meio de um processo histórico que começou durante a colonização do Brasil.
as comunidades quilombolas simbolizam a resistência a diferentes formas de dominação. Ou seja, as comunidades quilombolas é um símbolo de luta pela igualdade da população brasileira. A comunidade quilombola também mantém forte ligação com sua história e trajetória, preservando costumes e cultura trazidos por seus antepassados. Isso é uma característica muito interessante. Por quê? Porque as comunidades quilombolas, elas têm como principal não, mas tem como um dos seus focos manter essa trajetória, preservar o costume, pois para eles isso é muito importante para que aconteça a permanência e a valorização dessa cultura dentro do nosso cotidiano. No Brasil, existem 3.524 comunidades quilombolas no Brasil, segundo a Fundação Cultural Palmares, que é uma fundação que busca analisar e ajudar na infraestrutura e também nos estudos dos afrodescendentes aqui no Brasil. Já que estamos falando de comunidades quilombolas, vamos analisar esse mapa, pois ele vai mostrar onde estão localizadas as principais comunidades e também dá para a gente fazer uma análise interessante entre a comunidade quilombola e a comunidade indígena. Olha só, primeiro nós temos que lembrar... Só um instante. Opa, vamos lá. Primeiro nós temos que lembrar que os 3 estados que apresentam a maior quantidade de comunidades quilombolas é o estado da Bahia, com 718, o estado do Maranhão, com 653, e depois o estado de Minas Gerais. Sim, o estado de Minas Gerais com 275 comunidades remanescentes quilombolas. Tá? Percebam que nesse mapa, a maior parte das comunidades quilombolas estão localizadas aonde? Estão localizadas próximo ao litoral brasileiro. Isso é interessante analisar por quê? Porque olhando para o mapa, nós vamos perceber a relação entre o processo de colonização e ocupação do nosso território. Pois, como a nossa ocupação veio pelo litoral e as principais cidades foram constituídas e construídas nessa região, depois indo para Minas Gerais, indo mais ao centro, mostra como que o Brasil ele foi desenvolvendo ao longo do tempo. E já que eu comentei sobre as comunidades indígenas, no mapa anterior eu disse que a maior parte da comunidade indígena vive aonde? Vive na região norte. Que se nós observarmos pelo mapa aqui, vai ser nessa área aqui do território. Então percebam, através dessa análise eu consigo identificar o processo de construção do nosso território e como que os índios eles foram empurrados, direcionados para outras áreas onde foram menos ocupadas pelos portugueses. Bom, e qual que é a origem dos quilombos? O Brasil utilizou os habitantes do continente africano para trabalhar como escravizados. Tá? Infelizmente, durante o processo de colonização, cerca de 1.891.000 escravizados africanos desembarcaram no Brasil. E por que trouxeram a mão de obra escravizada para o nosso território? Para trabalhar. Tá? Para trabalhar principalmente nas fazendas de engenho no início, no engenho de cana-de-açúcar, e em seguida para trabalhar na exploração, nos processos de extrativismo de pedras preciosas e ouro que aconteceram em Minas Gerais. Tá? A mão de obra africana ela era mais qualificada que a indígena. Por isso esse interesse por essa mão de obra. Além disso, o tráfico de escravizados rendia altos lucros para os comerciantes. Ou seja, a mão de obra humana virou um objeto de riqueza também no processo de comercialização. O quilombo ele nasce da resistência e de revoltas que ocorreram ao longo do período colonial do Brasil. O quilombo é um meio de viver em liberdade, apesar de serem fugitivos. É interessante pensar nisso, O escravizado ele fugia para viver em liberdade, mas sempre tinha aquele medo de poder ser capturado novamente. Mas era no quilombo que eles moravam, eles produziam seu alimento, eles conviviam com outras pessoas, o que dava aquela sensação de liberdade. É importante lembrar que lá a produção de alimento não era individualizada, era coletiva. Então todos produziam, todos plantavam, todos colhiam e todos viviam de uma maneira harmônica. O quilombo mais conhecido é o quilombo dos Palmares. Tá?
ele foi considerado o maior, o mais duradouro e mais organizado refúgio de escravizados no território brasileiro e na América Latina. Ele está localizado no estado do Alagoas e lá viveu Zumbi dos Palmares, considerado líder e herói do quilombo. Como já disse, o quilombo mais populoso da América Latina. Eu gosto muito dessa imagem por causa disso. Ela mostra a localização hoje do quilombo dos Palmares, lá na Serra da Barriga, no estado de Alagoas. E dá para perceber, olhando ao fundo da imagem, que o quilombo está localizado numa parte mais superior. E por que está localizado nessa parte superior? Porque sim, os moradores do quilombo conseguiam ver quem estava chegando, uma forma de proteção. O quilombo ele era bem protegido para que não sofresse ameaças e as pessoas, os moradores ali não fossem perseguidos. Nesse caso, essa imagem ela faz referência ao dia 20 de novembro, tá? O dia que eles comemoram, o Dia da Consciência Negra, e é o dia que representa também a morte de Zumbi de Palmares. Bom, atualmente, os descendentes de africanos escravizados mantêm as tradições dos antigos quilombos. Como já disse, é importante manter a tradição para que sempre seja lembrado esse processo histórico que ocorreu no Brasil. Essas pessoas lutam pelo direito de permanecer nas terras dos seus antepassados. Lembrando, no Brasil a disputa por território, a disputa de terra existe há muito tempo e eles fazem parte desse processo de luta. O responsável por titulação dos territórios quilombolas é o INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Bom, esse mapa eu vou apresentar que, apesar de existirem terras já tituladas, ainda existe um grande processo para outras terras espalhadas pelo nosso território. De acordo com o INCRA, existem 1.767 terras quilombolas em processo de serem tituladas. Tá? Hoje temos apenas 181, de acordo com o mapa. Como os índios, os africanos também deixaram uma herança cultural para nós. E essa herança ela é super conhecida e faz parte do nosso cotidiano por muito tempo. Por exemplo, na dança, temos samba, capoeira, maxixe e maracatu. Temos a influência religiosa através do sincretismo da religião católica com as crenças africanas. O candomblé e a umbanda também fazem parte dessa herança cultural. Na culinária, não podemos esquecer do leite de coco, o feijão preto, a feijoada, o quiabo, o vatapá, o acarajé, entre outros alimentos que fazem parte do nosso cotidiano. Bom, na aula de hoje então, depois de conhecer essas duas grandes comunidades que fazem parte da nossa história, vamos relembrar um pouquinho o que foi falado hoje. Então, o Brasil possui uma população considerada miscigenada, ou seja, uma população miscigenada, só para a gente deixar bem claro, é como se fosse misturado. Então é uma população miscigenada, misturada entre índios, brancos e africanos. De acordo com o censo de 2010, o Brasil vive 896.917 indígenas. As terras indígenas podem ser divididas em 4 modalidades. Eu vou lembrar que as terras é a reserva indígena, que é aquela titulada pelo governo, e também as terras de ocupação, que ocorreram nos últimos séculos pelos indígenas. Tá? Então, são aquelas terras que fazem parte daquela comunidade por muito tempo. Não podemos esquecer que as comunidades quilombolas simbolizam a resistência a diferentes formas de dominação, ou seja, um símbolo de luta dentro da sociedade brasileira, e que a cultura brasileira possui características herdadas dos povos indígenas e dos africanos. Deixo aqui como sugestão a leitura do conteúdo da semana. Quero que vocês façam os exercícios e, se possível, entre em contato com a gente pelo nosso Tira Dúvidas. Vai ser um prazer responder as suas perguntas. Com mais, meus caros, eu desejo aquele abraço e espero todos até a próxima aula.